Em 2010, o Tribunal Regional do Trabalho de Goiás comemora 20 anos de instalação. Momento de relembrar os grandes feitos que fizeram a história desta corte. Você vai assistir agora a uma breve retrospectiva da notável trajetória do TRT da 18ª Região. Desde a instalação em 1990 aos dias de hoje, em que o TRT de Goiás é reconhecido como uma das mais eficientes e céleres instituições do judiciário brasileiro. No Brasil, o surgimento de uma justiça especializada em conciliar e julgar conflitos entre empregados e empregadores foi permeado de batalhas e conquistas. Inicialmente, instituída apenas em alguns estados brasileiros, a Justiça do Trabalho foi finalmente inaugurada em todo o país em 1º de maio de 1941. A nova instituição tinha por objetivo assegurar a aplicação das leis do trabalho, já existentes desde a Primeira República, e que encontraria um texto próprio em 1943, na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. A primeira Junta de Conciliação e Julgamento no estado de Goiás foi instalada em 1941 na capital, Goiânia. Naquela época, a Justiça Trabalhista era subordinada ao Poder Executivo, tendo como última instância o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Foi pela Constituição de 1946 que a Justiça do Trabalho se integrou definitivamente ao Poder Judiciário. Nesse período inicial, o estado de Goiás se encontrava sob a jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, com sede em Minas Gerais. Em 1981, o então Judiciário Trabalhista Goiano passou a pertencer à 10ª Região. Em 30 de novembro de 1990, é instalado o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, tendo como presidente instalador o juiz Otávio José de Magalhães Drummond Maldonado. O TRT veio beneficiar toda a sociedade goiana, que passou a contar com um órgão especializado nas lides trabalhistas com sede em seu próprio estado. Passados 20 anos, a 18ª Região é composta de 36 varas do trabalho, das quais 13 funcionam na capital e 23 no interior do estado. Todos os 246 municípios de Goiás estão jurisdicionados à Justiça do Trabalho. São 36 juízes do trabalho titulares e 36 juízes substitutos. O 2º grau foi ampliado com a criação de mais 5 cargos de desembargador, passando de 8 para 13 integrantes. As sessões de julgamento são realizadas pelo Tribunal Pleno, nos processos de sua competência, e também por 3 turmas, com 4 desembargadores cada uma. A Justiça Trabalhista Goiana possui hoje cerca de 1.100 servidores. Processos recebidos e julgados, considerando-se o prazo médio, tanto no 1º quanto no 2º grau, é um dos fatores que coloca a Justiça do Trabalho goiana como uma das mais céleres e produtivas do país. A primeira instância recebe e dá solução a cerca de 70 mil processos por ano. Os processos do rito sumaríssimo são julgados no prazo médio de 28 dias e de 56 dias no procedimento ordinário. No 2º grau, são julgadas cerca de 15 mil ações por ano, sendo o prazo médio para uma decisão de 69 dias. O cumprimento dos prazos legais faz com que a 18ª Região tenha uma das menores taxas de congestionamento da Justiça do Trabalho brasileira na fase de conhecimento. Para ajudar a suprir o atendimento às populações dos municípios mais distantes das sedes das varas do trabalho no interior do estado, foi instalada a Justiça do Trabalho itinerante. Uma equipe formada por um juiz do trabalho e servidores se desloca até as cidades para facilitar o acesso do cidadão à Justiça do Trabalho, já que muitas pessoas deixam de procurar seus direitos por causa da distância. O
O TRT da 18ª Região assinou também um convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça de Goiás, com o objetivo de ampliar a rede de atendimento da Justiça do Trabalho em todo o estado. A parceria possibilita ao TRT utilizar as instalações da Justiça Estadual no interior para o protocolo de ações e realização de audiências. Além do programa Justiça Itinerante, o TRT de Goiás prepara a instalação de postos avançados em cidades distantes de uma sede de vara que possuem grande movimentação processual. Já está em funcionamento o posto avançado de Quirinópolis e, em fase adiantada, o posto de Goiatuba. Um grande passo foi dado para dotar a Justiça do Trabalho de Goiás de uma estrutura física que atenda às suas necessidades: a construção do Fórum Trabalhista de Goiânia. O novo edifício tem uma linguagem arquitetônica contemporânea e visa, sobretudo, a simplicidade condizente com a instituição. A previsão é de que circulem pelo prédio diariamente cerca de 4.000 pessoas, já que abrigará as atuais 13 varas do trabalho e as demais a serem instaladas na capital. O TRT de Goiás antecipou sua entrada no mundo virtual. O sistema que permite a virtualização dos autos no primeiro grau está totalmente concluído. Isso significa que todos os documentos produzidos nas varas do trabalho podem ser digitalizados e disponibilizados no site do tribunal. Assim, os advogados, as partes e interessados podem ter a visualização completa dos autos de processos judiciais pela internet. Atualmente, 7 varas já implantaram o processo digital e não utilizam mais os autos físicos. Sistema EDOC. Para que todas as partes envolvidas no processo participem dessa nova era virtual, o TRT implantou o sistema de peticionamento eletrônico que permite o encaminhamento de petições e documentos via internet. Para facilitar o protocolo eletrônico, o TRT e a OAB instalaram salas de digitalização em Goiânia e várias cidades do interior. Certificação digital. No processo virtual, os documentos são assinados eletronicamente e a segurança das informações é garantida por meio da certificação digital. Gabinete virtual. A informatização também beneficia os juízes do trabalho com a implantação do gabinete virtual. De casa ou de qualquer outro lugar, o magistrado pode despachar e enviar sentenças com assinatura digital, bastando para isso estar conectado à internet. Certidão online. Uma das facilidades que a virtualização dos processos trouxe foi a possibilidade de emissão da certidão trabalhista via internet. O serviço é gratuito e instantâneo e possibilita a consulta na base de dados das partes demandadas na Justiça do Trabalho. A 18ª Região desenvolve o projeto Conciliação em Ação, pelo qual é incentivada a solução negociada dos litígios. O sucesso alcançado pelo projeto levou a administração a promover 3 semanas de conciliação por ano. E para incentivar a conciliação também no segundo grau, foi instalada a Câmara Permanente de Conciliação, o que aliviou a carga de trabalho nos gabinetes dos desembargadores, diminuindo a quantidade de recursos ao TST. Ter o reconhecimento do direito pleiteado na sentença não significa que o processo foi solucionado. É preciso assegurar mecanismos que possibilitem à parte receber o crédito que lhe é devido. Para dar cumprimento aos processos de execução, o TRT de Goiás firmou uma série de convênios com entes públicos, como o Detran, INCRA, Receita Federal, JUSEG, Caixa, Bacen-Jude e Cartório de Registro de Imóveis. Os convênios facilitam a localização de bens do devedor para o pagamento dos créditos trabalhistas. O
O TRT também tem investido na capacitação permanente de magistrados e servidores por meio da Escola Judicial. O objetivo da escola é incentivar projetos e atividades de ensino, pesquisa e produção científica multidisciplinar, que tragam novos conhecimentos e auxiliem magistrados e servidores no dia a dia da atividade jurídica. Em atenção aos anseios da sociedade, que a cada dia torna-se mais exigente com a qualidade dos serviços prestados pelo Judiciário, o TRT da 18ª Região elaborou seu planejamento estratégico. A missão do tribunal é servir bem a sociedade, facilitando o acesso do cidadão à justiça e promovendo a solução dos conflitos trabalhistas de forma rápida e efetiva. O TRT da 18ª Região vem se empenhando para cumprir as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça e planeja ações estratégicas para alcançar 100% de todos os objetivos traçados pelo órgão. O TRT de Goiás foi homenageado pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, por integrar a lista dos top 10 no cumprimento de metas do Poder Judiciário para 2009. A 18ª Região ficou em 6º lugar entre todos os 96 tribunais do país. A missão do TRT é buscar a paz social por meio da solução dos litígios trabalhistas. E para isso, é preciso estabelecer um diálogo direto e franco com a sociedade. O tribunal conta com a ouvidoria, que tem por função receber críticas, sugestões ou reclamações da comunidade acerca da atuação dos órgãos da Justiça do Trabalho da 18ª Região e dar-lhes encaminhamento para as devidas providências. Outro importante elo junto à sociedade é o programa de visitas, que abre as portas da instituição para que a comunidade, e em especial estudantes de direito, possam conhecer de perto a estrutura e o funcionamento da Justiça do Trabalho em Goiás. São ainda meios de contato com o público, o programa de televisão Hora Extra, exibido semanalmente pela TV Justiça. O Hora Extra leva ao público entrevistas e reportagens sobre o cotidiano das relações de trabalho, além de esclarecer sobre o funcionamento da Justiça Trabalhista. E o sítio de notícias do TRT na internet, que oferece informações online constantemente atualizadas. O 20º aniversário do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região certamente é motivo de estímulo para o aprimoramento da prestação jurisdicional. A todos que de alguma forma colaboraram e colaboram com esta corte, nossos agradecimentos. E a sociedade goiana, o sincero respeito da Justiça do Trabalho. TRT de Goiás, 20 anos trabalhando por você.